relacionamento resulta em filhos, mas aí o casal já decide não seguir junto, é preciso pensar em formas de diminuir o impacto dessa separação na vida da criança. E aí entra a questão: quanto tempo cada um deve passar com os filhos? Esse é o assunto do nosso quadro Eu Tenho Direito de hoje. E a nossa colunista, a advogada Sheila Soldré, trouxe convidada a doutora em Direito pela UFPB, especialista em Direito de Família e Sucessões, a Maria Cristina Santiago. Boa tarde, maravilhosa. Boa tarde de preto hoje. Sheila, a gente tá de luto, mulher. Será? É o Covid e também as pessoas que não sabem comportar bem nessa questão da separação e na relação dos filhos. Pronto, vamos entender que é assim. Tá certo que vai ser assim, viu, Cristina? A homenagem. Bem-vinda, né, Cristina, que é o Com Você. Obrigada, viu? Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Sheila e Cristina, eu quero começar que vocês me falem o seguinte: a gente ouve muito falar em ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe. Essa separação, se acontecer na infância ou até mesmo quando os filhos forem um pouco maiores, tem que acontecer essa divisão aí da guarda ou não necessariamente? Se o casal for civilizado e já definir entre si, já está tudo certo. Como é que funciona? Então, para responder isso, muito bacana isso que você começou falando, Desirê, que de fato a gente tem ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, ex-companheira, mas ex-pai e ex-mãe, pelo menos em tese, não devia existir. Entretanto, a gente sabe que na prática, às vezes, as coisas não são tão, digamos, desse sentido de que as pessoas, apesar de não estarem mais juntas no relacionamento, continuarem com os seus filhos. Na questão de quando você desfaz, seja o casamento, seja a união estável, e que nesse relacionamento resulta em filhos menores, crianças ainda ou adolescentes, é necessário que se vá ao judiciário para que se regulamente essa guarda. Essa guarda, enquanto a gente está na constância, seja do casamento, seja da união estável, ela é uma denominada guarda conjunta. Ela é natural, decorre do próprio poder familiar e não há necessidade de que haja uma sentença, por assim dizer, regulamentando. Entretanto, quando o casal se afasta, quando o relacionamento termina, é necessário sim que venha um juiz no interesse da criança e do adolescente para dizer como é que vai ser essa guarda. Olha, você mencionou, e aí para mim é importante te deixar até claro, a gente fala de um casal, mas muitas vezes o filho é resultado, às vezes, de nenhum casamento, de nenhum relacionamento sério também. E a outra questão que eu acho que fica muito angustiante é que quando você vai falar de guarda, tem aquela coisinha chata que a gente não vai entrar aqui, que é a história da pensão. Né? E existe a obrigação de uma coisa estar relacionada à outra. Por exemplo, que a gente ouve muito isso aqui no programa, é um tema recorrente. Perfeita e fantástica colocação também. Por quê, Sheila? Vejam, há no conhecimento popular uma dúvida. Poxa, se a guarda for na modalidade compartilhada, que existem duas modalidades de guarda, vamos dizer assim, que são mais usuais, a compartilhada e a unilateral. Então, a pessoa fica pensando, já que a guarda é compartilhada, eu não tenho que fazer e não tenho que pagar a pensão alimentícia, porque do mesmo modo que o filho está comigo, está com ele. Mas não existe uma relação direta entre a guarda e o pensionamento. É importante que a gente saiba que a guarda compartilhada é um modelo que foi introduzido no Brasil desde 2008, passando por uma alteração em 2014, que fez com que houvesse o mínimo possível de prejuízo na convivência desses filhos de pais separados. E também uma questão muito interessante e atual. Hoje em dia, diferente do que ocorria há algum tempo atrás, você pode ter filhos sem ser num relacionamento. Inclusive, há projetos parentais que não perpassam necessariamente por uma união entre esse pai e essa mãe. São os projetos de parentalidade. Mais ainda agora, com a possibilidade de utilização dessas técnicas de reprodução assistidas. Então, também é possível, ainda que você não tenha tido nenhum relacionamento, que haja regulamentação dessa guarda. E eu costumo dizer, não é que, havendo um divórcio, havendo uma separação de um casal, ou até mesmo havendo um filho, havido de um namoro ou de um relacionamento casual, vamos dizer assim, de uma noite apenas, de uma ficada apenas, não é imprescindível que haja uma sentença, por assim dizer, dizendo como determinando como vai ser essa guarda.
O que normalmente é necessário é que haja esse tipo de sentença justamente para garantir a essa criança e a essa adolescente esse amplo exercício dessa convivência, que se não ocorrer naturalmente, o que infelizmente não é comum ocorrer, aí vem o judiciário para justamente assegurar esse direito que é fundamental. E é muito bom que a gente diga aqui, não é um direito do pai, não é um direito da mãe, é sobretudo um direito do filho. E às vezes a gente vê muito, né, Sheila, que os próprios pais, acho que às vezes até como se fosse assim, uma rixa com o ex, né? Uma moeda de troca, uma moeda de troca, né? Tipo assim, não vou deixar o filho ir, ou então às vezes a mãe pode pedir, tem como você ficar no sábado, porque eu gostaria de sair, e aí a pessoa às vezes não quer ficar. Acontece, Maria Cristina, uma situação de, por exemplo, tá lá acordado com o juiz que a criança vai ficar a cada 15 dias com o pai, no caso, né? E aí de acontecer a necessidade do pai querer sair durante a semana com o filho. Vou ao cinema e gostaria de levar meu filho. A mãe pode dizer assim, não, você não vai levar porque seu dia de ficar no fim de semana a casa 15 dias, por exemplo. Então, Desirê, olha só, é muito comum quando a gente tem todo final de relacionamento, seja casamento, união estável, até mesmo namoro, a gente sabe que algumas vezes é comum que as pessoas fiquem muito magoadas umas com as outras. E por mais que no plano objetivo não se deva colocar os filhos dentro dessa rixa, dentro desse sentimento de beligerância, desse sentimento de traição, muito comumente o ser humano é próprio da pessoa humana, confunde esses departamentos e acaba que faz com que haja essa intromissão, vamos dizer assim, indevida de sentimentos. E por mais que você tenha suas diferenças com o pai ou a mãe do seu filho, de sua filha, o ideal é que isso não intervenha nesse relacionamento dessa criança, desse adolescente com o genitor ou com a genitora. Da forma como você perguntou, se existir na sentença um modelo de convivência e haja necessidade de modificação, o pai e a mãe, por uma simples vindita, ela não pode obstaculizar que seja alcançado o melhor interesse e a proteção dessa criança e desse adolescente. Significa dizer, ainda que na sentença tenha algo, se porventura ocorrer uma circunstância que haja necessidade de uma alteração, se você não consegue isso consensualmente, é necessário se recorrer ao judiciário. Uma outra questão, meninas, que é interessante que nós abordemos aqui para o público ficar muito assenhorado disso, é que o fato de a pessoa ter muitas vezes a guarda, ainda que seja na modalidade unilateral, não significa dizer que ela vai decidir absolutamente tudo em relação à vida dos filhos, porque tudo isso decorre de algo que não é guarda, é poder familiar ou autoridade parental. Significa dizer, ainda que a guarda seja compartilhada ou seja na modalidade unilateral, as decisões que dizem respeito à vida do filho é necessário que sejam tomadas de forma consensual. E aí vocês poderiam me perguntar, e quando esse consenso não vem? Quando esse consenso não vem, aí a gente judicializa e vem o juiz e faz com que haja decisão, não no interesse ou do pai ou da mãe, mas da criança e do adolescente. Perfeito. Agora, a gente fala sobre essas coisas, a gente vê que é tão constante essa rixa, e é como você fala mesmo, é um sentimento pessoal, porque não é fácil você estar num turbilhão de problemas, assim, emocionais, porque foi desfeito um relacionamento, algo, né, que você imaginava que você queria, e aí você tem que suprir essa sua carência, muitas vezes, né, do abandono, do final de um relacionamento, e não passar isso para os filhos. Por mais que a gente sabe que, teoricamente, é o fraco, é o elo fraco que a gente tem que realmente proteger, né? Então, assim, você acaba tendo essas dificuldades. E aí, basta, por exemplo, estarmos no meio de uma pandemia, onde o pai, por exemplo, é de uma corrente filosófica e a mãe de outra, onde o pai acha que realmente, às vezes, é uma gripezinha e que o filho pode ir para qualquer lugar, como pode ir para ele, para ir para o churrasco, para farra, para não sei o que com ele. A mãe acredita que não, e aí começa, eu devo deixar o meu filho pro final de semana, porque meu ex-marido vai levar meu filho para vários lugares, o que não é, porque estamos vivendo uma pandemia. Eu não vou deixar meu filho ir e acabou-se. É uma atitude correta? A mãe pode tomar esse tipo de atitude? Olha só, a pandemia, ela vai fazer com que tudo seja posto em perspectiva e é necessário que nós saibamos que estamos vivenciando algo que faz com que haja necessidade de se conceder exceções
determinadas situações que já estavam consolidadas na normalidade. Significa dizer, em tempos de pandemia, isso só para ilustrar, recentemente, o Tribunal de Justiça do DF teve uma decisão interessante, justamente quando retornaram às aulas presenciais e pai e mãe não entravam em consenso com relação à permissão da criança ir para a aula presencial. Na ocasião, então, o juiz, analisando as circunstâncias do caso concreto e ponderando as razões expostas pela mãe, nessa situação em particular, decidiu que naquele momento, enquanto vigorasse essas circunstâncias decorrentes do estado da pandemia, a criança, ainda que o pai, por ele, pudesse voltar presencial, ele optou em manter a criança de forma online nas aulas, porque nesse caso a criança também tinha uma comorbidade que ela era portadora de ela era diabética e pelo fato dela ser diabética fazia com que ela tivesse uma vulnerabilidade maior. Entendi. Vamos fazer o seguinte. O WhatsApp tá bombando lá em cima. A gente sabia que esse tema ia render muitas dúvidas. Sheila e Maria Cristina continuam aqui com a gente. Então aproveita, vai lá pro nosso WhatsApp 988933999, que é o momento de tirar as dúvidas, né, não, Sheila e Maria Cristina? Elas vão tomar uma aguinha e daqui a pouco elas voltam e a gente continua com esse papo aqui, combinado? Agora eu tenho 2 beijos.